todos nós passamos por essa tipo de situação. Em mim ataca uma tipo de faringite, dá uma rouquidão aqui embaixo que vai tirando assim a sua voz, né? Mas glória a Deus, estamos aqui para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E eu quero perguntar para você nessa noite, como é que está o seu ânimo? Como é que está a sua disposição, né, para a vida, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as lutas? Como é que está o seu ânimo diante dos desafios que você precisa vencer? Como é que está o seu ânimo diante das situações que você precisa conquistar? E para conquistar, está precisando um pouquinho mais de ânimo, né? Às vezes até para conquistar algo, a gente precisa de ânimo, né? E ter bom ânimo, às vezes é essencial, é fundamental para que as coisas aconteçam na nossa vida. Aqui, irmãos, é um texto bastante conhecido, é o texto que eu já preguei até em velório esse texto aqui, mas Josué 1 me chama muito a atenção, né? Josué capítulo 1, versículo, eu vou ler aqui do versículo 5 em diante, diz assim, o Senhor falando a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Aí no versículo 6 diz: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Talvez em algumas outras versões está: esforça-te e ser corajoso, né? A minha versão é: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Aí no 7 ele reforça: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. No primeiro Deus está dizendo assim: tem bom ânimo. Agora aqui ele já diz o seguinte: esforça-te e tem muito bom ânimo. Tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Eu gosto dessa conclusão, desse final, porque Deus é contigo por onde quer que andares. Aonde você for, Deus está contigo. Aonde você entrar, Deus entra contigo. Deus é um Deus que faz parte da vida daqueles que Ele chama para servi-lo. E esse Deus, irmãos, Ele falou com Josué aqui, no momento assim decisivo da vida de Josué. Sabemos muito bem da história de Josué, esse grande líder que foi escolhido para substituir Moisés. Moisés bateu na rocha quando tinha que falar com a rocha e não pôde ir adiante, né? Mesmo sendo um grande líder, mesmo sendo um homem, irmãos, que talvez em toda a Bíblia poucos tenham alcançado essa condição de ser um referencial de liderança como foi Moisés para o povo de Deus, e alguém que tinha uma intimidade tão profunda com Deus ao ponto de falar com Deus face a face. Mas no meio do caminho ele fez algo que ele não deveria fazer, e ele acabou não entrando na terra prometida. Mas Josué assumiu esse propósito, assumiu essa missão de conduzir o povo até a terra prometida. Só que a palavra de Deus para Josué nesse momento foi: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Quando Deus é repetitivo, quando Deus usa uma expressão e repete essa expressão 3 vezes, é porque Ele está vendo que aquela pessoa precisa muito agir naquela direção. Ou seja, o que mais precisava acontecer na vida de Josué ali naquele momento era ter bom ânimo e se esforçar. Ter bom ânimo e se esforçar. E talvez muitos de nós aqui, a exemplo de Josué, precisamos nos esforçar e ter bom ânimo.
para alcançar, para avançar, para ir adiante em relação às coisas que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. E eu quero dizer para você que nessa noite, que assim como existe um mundo que trabalha para te derrubar, que trabalha para fazer com que você fique no meio do caminho, porque o mundo jaz no maligno, né? Então a palavra de Deus diz que o mundo ele conspira contra você, ele conspira contra a sua felicidade, ele conspira contra a sua realização pessoal. Assim como existe um mundo que trabalha para te derrubar, existe um Deus que trabalha para te levantar. Assim como existe um mundo que trabalha para te ver no chão, existe um Deus que trabalha para te ver em pé. Deus quer te ver em pé, e para isso Ele trabalha. É interessante que quando você olha aqui para Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué. O Senhor falou a Josué, filho de Nun. Aqui o Senhor, irmãos, a Bíblia não diz que o Senhor se materializou. Deus poderia ter se materializado para Josué? Poderia. Mas Deus enviou a sua palavra. Deus enviou a sua palavra. E através da sua palavra, Ele começou a trabalhar na vida de Josué. Através da sua palavra, Ele começou a agir no coração de Josué, no espírito de Josué. E à medida que aquela palavra foi entrando na vida de Josué, à medida que ele foi ouvindo a palavra do Senhor, e aquilo que o Senhor queria dizer para ele naquele momento tão determinante da sua vida, na sua caminhada com Deus, à medida que aquela palavra foi entrando no coração de Josué, ele foi sendo levantado, ele foi sendo colocado em pé, porque ele estava triste, ele estava desanimado, ele estava frustrado com a morte de Moisés, com a situação de ter que avançar, com a situação de talvez não se sentir capaz de conduzir o povo. Havia muitas situações na sua mente que estavam fazendo com que ele desanimasse, mas naquele momento a palavra do Senhor o levantou. E eu quero dizer para você que aquela mesma palavra que levantou Josué naquele dia está aqui para levantar você hoje. Aquela mesma palavra que teve o poder de colocar Josué em pé, esta palavra tem o poder de fazer o mesmo na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, porque a palavra de Deus ela é libertadora, e quando ela entra na nossa vida, ela vai nos libertando, irmãos, do engano, do ressentimento, da mágoa, do desânimo, irmãos, vai nos libertando, irmãos, de todo sentimento ruim, maligno, que muitas vezes está dentro de nós, fazendo com que a gente pare, quando Deus queria que a gente avançasse. Eu quero dizer para você, querido, é tempo de avançar pelo poder da palavra, é tempo de caminhar, é tempo de dar passos para frente, mediante o poder da palavra. Quando a palavra de Deus começa a agir na nossa vida, a gente começa a se mover em Deus, a gente começa a avançar em Deus, irmãos. E aquilo que guia a sua vida, presta atenção no que eu vou dizer, aquilo que guia a sua vida, aquilo que dá direcionamento à sua vida, é o que vai determinar o seu destino. Por que hoje no mundo, irmãos, muitos casamentos estão acabando? Por que hoje no mundo, irmãos, muitas pessoas estão se entregando aos vícios, às drogas, à imoralidade, à pornografia, a modelos tão, irmãos, errados de relacionamento? Por quê? Porque essas pessoas não estão se deixando guiar pela palavra de Deus. Por isso o destino de suas vidas não tem sido um destino de felicidade, de alegria. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus não está falando ao coração das pessoas mais do que as filosofias humanas, mais do que as ideologias humanas. Hoje, irmãos, o mundo está cheio de ideologias, de filosofias que estão conduzindo as pessoas para uma direção onde Deus não está, aonde a vitória de Deus não está, aonde a realização em Deus não está. Mas quem ouve a palavra de Deus vai chegar num destino de vitória, vai chegar num lugar de bênção, porque a palavra de Deus é o trilho da nossa vida. Assim como um trem precisa de um trilho para que ele possa chegar aonde ele precisa chegar, assim eu e você precisamos de um trilho pelo qual nós devemos caminhar, e esse trilho chama-se a palavra de Deus. Por isso que o Senhor disse a Josué
Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quem quer prosperar? Quem quer ser bem sucedido? Não se aparte do teu coração, da tua vida, o livro desta lei, para que prudentemente te conduzas. Em outras palavras, tudo que você precisa fazer, as decisões que você precisa tomar, as escolhas que você precisa fazer, tudo tem que ser debaixo da direção da palavra. A palavra de Deus vai te conduzir à prosperidade, ao sucesso. E o Senhor falou a Josué: Josué, eu estou aqui para te levantar pelo poder da minha palavra. Quando nós vimos aqui, irmãos, muitas vezes na sexta-feira, ou na quarta-feira, ou no domingo à noite, ou numa escola bíblica dominical, e abrimos os nossos ouvidos, o nosso coração para a palavra de Deus, Deus começa a trabalhar na nossa vida para nos levantar, para remover da nossa vida o desânimo, a indisposição, o cansaço. Irmãos, a palavra do esforça-te, tem bom ânimo, ela se aplica em que circunstância? Ela se aplica somente em uma circunstância. É a circunstância onde as pessoas estão se sentindo sem força, é a circunstância onde as pessoas estão desanimadas, é a circunstância onde as pessoas se encontram sem disposição para fazer as coisas. Ninguém fala esforço-te, tem bom ânimo para quem está animado, sim ou não, irmãos? Você vai falar esforço-te, tem bom ânimo para quem já está animado? Para quem está bem na vida, para quem está tranquilo? Não. Não tem sentido você trazer essa palavra para as pessoas que estão vivendo um momento de sucesso, de prosperidade, de bonança, estão animadas, estão entusiasmadas. Não, ela não cabe. Ela só se encaixa quando as pessoas que estão recebendo essa palavra estão passando por luta, estão passando por dificuldade, estão enfrentando desânimos, estão enfrentando falta de disposição, estão se sentindo sem forças para caminhar. Então eu quero dizer para você, existe um Deus interessado em que você caminhe. Existe um Deus interessado em ver você caminhando, avançando, indo adiante. Existe um Deus que não quer ver você paralisado pelos seus problemas. Irmãos, não é pecado ter problema, enfrentar problema. Não é pecado passar pelo desânimo. Não é pecado muitas vezes sentir indisposto. Não é pecado muitas vezes, irmãos, sentirmos tristeza. O problema é quando a gente se entrega a essas coisas. O problema é quando a gente se entrega à tristeza, a gente se entrega ao desânimo, a gente se entrega à frustração, e aí a gente não caminha. Por que Deus não quer ver você desanimado? Por que Deus não quer ver você frustrado? Porque Ele sabe que se você ficar assim, você para. Você para em relação aos propósitos espirituais que Ele tem na sua vida. Você para de estar na igreja, você para de orar, você para de buscar, você para de fazer a vontade de Deus, você simplesmente começa a ser um crente que para. Você começa a ser um crente que para, porque as circunstâncias começam a te envolver e você não consegue se livrar delas. Eu quero dizer para você nessa noite: esforça-te, tem bom ânimo. Deus disse a Josué que lhe daria muitas coisas. Olha, aonde pisar a planta do seu pé, ali será lugar teu, ali será tua possessão. Você irá adiante, assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Enfim, Deus começa a prometer coisas para Josué. Só que Ele disse: para você ver tudo isso acontecendo, existe uma condição: esforça-te e tem bom ânimo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: eu vou fazer, eu sou Deus que faz, eu sou Deus que opera, mas o se esforçar e o ter bom ânimo, isso é responsabilidade sua. Isso é você que tem que fazer. Eu não vou fazer por você, eu não vou colocar ânimo em você. Você precisa se animar, e através da minha palavra você vai encontrar ânimo. Você vai encontrar o ânimo que você precisa para ir adiante.
Irmãos, nós precisamos nos esforçar e ter bom ânimo. Eu quero dar um motivão aqui para você, um motivaço, né, para você se esforçar e ter bom ânimo. Esforça-te e ter bom ânimo, para que você possa deixar para trás o deserto e receber a promessa que Deus tem para a tua vida. Às vezes nós temos que nos esforçar simplesmente para deixar para trás o deserto e alcançar a promessa. Aleluia, amém, irmãos? Irmãos, aquele momento ali era um momento de deixar o deserto para trás. Era o momento de deixar o deserto para trás, com todas as suas lembranças ruins, com todas as suas lembranças amargas, com todos os momentos de choro, com todos os momentos de tristeza, com todos os momentos de angústia, com todos aqueles momentos de sofrimento. Era o momento de Josué enterrar o deserto e começar a viver o cumprimento da promessa. Às vezes, para você começar a viver o cumprimento da sua promessa e enterrar ou deixar para trás o seu deserto, você precisa se esforçar e ter bom ânimo. Às vezes é no momento que você está ali, a poucos passos da bênção, que o desânimo bate mais forte, que as circunstâncias parecem que adquirem um peso maior na sua vida, no sentido de te desanimar, no sentido de querer fazer você parar. Josué estava ali já na boca do gol, irmãos. Josué estava ali praticamente chegando no pódio, aonde ele tinha que chegar, mas foi ali que ele se abateu. Josué era um homem de guerra. Se você olhar toda a história dele, desse momento para trás, você não vai ver Josué em nenhum momento desanimado, sempre animado, lutando contra os amalequitas, caminhando com Moisés. Quando Moisés subiu no monte, ele foi junto. Quando Moisés ia orar, ele ia junto, sempre animado, atravessando o mar vermelho, animado, passando pelas águas amargas, animado, passando pelo momento em que o povo não tinha água, mas animado. Só que quando chega aqui, ele está desanimado. Ou seja, até aqueles mais animados têm os seus momentos de desânimo. Até aqueles que são cheios da presença de Deus encontram os seus momentos de desânimo. E o Senhor, Ele envia a sua palavra para nos animar, para nos colocar em pé novamente. O Senhor, Ele não quer ver você desanimado. Por quê? Porque isso não combina com você. Fala para o seu irmão aí, desânimo não combina com você. Por quê? Porque eu e você temos a presença do Deus vivo em nós. Você tem a presença do vitorioso, você tem a presença do eterno, você tem a presença do Todo-Poderoso, você tem a presença do Deus que pode todas as coisas na sua vida. Então, como você pode ser uma pessoa que vive desanimada, uma vez que o Senhor da glória habita em você? Habita, Ele aprove habitar em sua vida. O Espírito Santo da glória está na sua vida, meu irmão. Você é uma pessoa cheia do poder de Deus. Você é uma pessoa cheia da pessoa do próprio Deus, porque o Espírito de Deus representa a Deus, e Ele está em nós. Não aceite, irmãos, é tempo de deixar para trás o deserto. Todos nós, como povo de Deus, passamos por deserto, sim ou não? Todos nós que estamos aqui, estamos passando por um deserto universal, que vai se encerrar no momento quando nós irmos para que é a nossa terra prometida. Esse é o deserto de todo crente. Todos nós estamos juntos nele, estamos caminhando juntos, né? Estamos caminhando rumo à terra prometida celestial e estamos passando pelo deserto. E nesse deserto que nós estamos passando, nós seremos tentados. Nesse deserto que nós estamos passando, irmãos, nós seremos provados, tentados e provados. No deserto de Jesus tinha tentação, sim ou não, irmãos? E tinha diabo. A gente olha para o deserto de Josué, a gente não vê o diabo lá, mas com certeza ele estava lá, porque nessa época não se falava muito da figura do diabo, né?
tudo era atribuído a Deus. Até as coisas ruins que aconteciam, eles atribuíam a Deus. O entendimento de que Satanás era o arqui-inimigo de Deus e muitas vezes agia contra o povo de Deus, só chegou ali na época de Esdras. E Esdras começa a escrever, e a falar da ação do inimigo. Mas antes disso, a teologia bíblica, tudo é Deus. É Deus. Até a ação do diabo é Deus. Era esse o entendimento que o povo tinha. Mas o diabo estava lá, tentando o povo, no sentido de levar o povo a murmurar, quando o povo deveria agradecer, tentando o povo no sentido de fazer o povo, irmãos, reclamar, levar o povo muitas vezes a olhar para trás, sentir saudade do Egito e querer voltar para a antiga vida. Quantas vezes o povo não sentiu esse desejo, e todos que ficaram dominados por esse desejo não chegaram no cumprimento da promessa, não chegaram até lá. Você estar na igreja muitas vezes não quer dizer muita coisa se o seu coração está lá fora. Vou repetir, não adianta o corpo estar aqui dentro, mas o coração está lá no Rock in Rio, está lá fora, está lá em tantas coisas assim que não tem nada a ver com a gente. Eu citei o exemplo do Rock in Rio, mas pode ser qualquer outra coisa, É que hoje em dia tem uns crentes meio doidos, que gosta de tanta coisa que não tem nada a ver com vida de crente. Mas, irmãos, o problema é quando nós estamos aqui por obrigação, mas estamos no mundo por prazer. O problema é quando a gente está na casa de Deus por obrigação, mas a gente está lá na frente da televisão, a gente está lá no mundo por prazer, a gente grita, a gente rola, a gente dá risada, o nosso time ganha, a gente pula, vibra. Mas quando a gente está na casa de Deus, aquele semblante assim de, aí a pessoa que está lá fora olha assim, mas será essa é a alegria do crente? Ser crente desse jeito é bem complicado, Irmãos, a gente tem que ter alegria no Senhor. A gente tem que ter alegria em estar na casa de Deus. Mais alegria do que quando você está lá vendo seu time ganhar lá um campeonato, A gente tem que ter alegria por ser crente. Então tem Josué, eu vejo assim que ele observou tudo isso. Ele passou pelo deserto junto com seus irmãos. Ele viu muita gente cair no deserto, ele viu muita gente ficar no deserto. Ele se deparou com a infidelidade, ele se deparou, irmãos, com a murmuração, com a reclamação, mas ele não permitiu que essas coisas entrassem na sua vida. Tem reclamação na vida dele, dela, do fulano, mas na minha não. Aqui quem manda é o Senhor, aqui quem governa é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele cuidava do seu coração. E eu vejo, irmãos, que Josué, ele teve a oportunidade de deixar para trás o deserto e receber a promessa, porque ele aprendeu algo que muitos de nós precisamos aprender, que o deserto, o tempo do deserto não é para Deus preparar a bênção, é para Deus nos preparar para receber a bênção. Amém, irmãos? Porque a bênção ela já está preparada, sim ou não? A nova Jerusalém Celestial já está preparada, irmãos? A terra prometida naquela época já estava preparada, irmãos. Quem não estava preparado era o povo. Eu quero perguntar para você: você está preparado para receber a bênção que Deus quer te entregar? Você está preparado para receber a bênção que Deus vai te entregar? Em relação ao seu deserto circunstancial, porque eu falei do deserto universal, que é o de todos nós, mas existem desertos circunstanciais, que é o deserto da vida de cada um de nós. O deserto da Thaisa não é o meu, o deserto do Lourenço não é o mesmo do deserto do Tiago. Talvez o Lourenço já terminou o deserto dele, o Tiago ainda está passando no dele ainda. Ou seja, existem os desertos circunstanciais na nossa vida, relacionados a questões familiares, relacionados a questões afetivas, relacionadas a questões financeiras na nossa vida. Existem desertos que nós precisamos passar. Mas o Senhor me manda dizer que nessa noite,
que é tempo de se encerrar desertos para receber promessas. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai parar de chorar. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai parar de sofrer. Você vai parar de ficar remoendo situações que têm te machucado, porque o deserto é um lugar que machuca. Mas o lugar da bênção, do cumprimento da promessa, é lugar de refrigério, de cura, de recompensa. Sofri, enfrentei problemas, mas permaneci fiel ao Senhor. Então, receba a bênção que Deus tem te preparado. Porém, esforça-te e tem bom ânimo. Pastor, o que pode me impedir de receber a promessa? Falta de esforço. Esforça-te um pouco mais. Qual é o esforço que você está fazendo para estar na casa de Deus? Qual é o esforço que você está fazendo para orar, para buscar mais intimidade com Deus? Qual é o esforço que você está fazendo para estar mais perto do Senhor, para cumprir a vontade de Deus? Qual é o esforço que você está fazendo para obedecer a Deus? Quando obedecer a Deus exige renúncia. Esforça-te, esforça-te para obedecer, esforça-te para orar, esforça-te para estar na presença de Deus, esforça-te, tem bom ânimo. Por quê? Porque o seu deserto já está acabando. Amém? Porque o seu deserto está chegando ao fim. Esse deserto circunstancial da sua vida já está ficando para trás. Deus está preparando coisas novas para você. Mas esforça-te, tem bom ânimo. Amém? Esforça-te, tem bom ânimo, para que você possa viver hoje o que Deus já fez ontem. Quem crê que o Deus que curou ontem, cura hoje? Quem crê que o Deus que abriu o mar vermelho ontem, abre o mar vermelho hoje? Aleluia! Eu também acredito, irmãos. Eu também acredito. O Deus que curou o leproso, o Deus que curou aleijados, o Deus que curou cegos no passado, Ele está pronto a fazer isso hoje. O Deus que multiplicou pães, multiplicou peixes, Ele pode multiplicar na minha vida e na sua. Pegar aquilo que é pouco e do pouco Ele fazer muito. Quarta-feira aqui o Rodrigo falou sobre a influência do pequeno dentro do que é grande. Ele deu o exemplo do perfume. Às vezes lá o perfumista ele prepara um jarro de perfume, de 20 litros de perfume. Aí caiu uma mosquinha lá, estragou todo o perfume. Uma mosquinha tem o poder de estragar todo um jarro enorme de perfume. Lá no livro do profeta Zacarias diz: não desprezeis o valor das coisas pequenas. Às vezes a gente só dá valor às grandes, aos grandes pecados, mas muitas vezes pode ser um pequeno pecado que pode te derrubar. Uma coisa que você não dá valor, uma coisa que você não, isso aqui está sob controle, e às vezes aquilo ali está minando você, está tirando você da presença de Deus, você não está nem percebendo. Uma coisa pequena, mas que está te levando a sair da presença de Deus. Às vezes uma coisa pequena, irmãos, pode derrubar algo que é grande. Conta-se que nos Estados Unidos havia um parque, e nos Estados Unidos existem as sequoias. Quem já ouviu falar de sequoia? Considerada uma das maiores árvores do mundo. Essa árvore precisava de 20 ou 30 homens para abraçar o tronco dela. E aí toda vez que o guia levava as pessoas, falava: essa árvore aqui, ela já tem mais de 100 anos e suportou terremotos, tempestades, ventos, e isso, e aquilo outro. E uma pessoa, que estava numa excursão, viu ele apresentando aquela árvore. Passou alguns anos, ele foi lá naquele mesmo lugar, e aí ele viu aquela árvore tombada. E
Aí ele ficou curioso, falou, mas espera aí, essa árvore não aguentou tempestade, não aguentou terremoto, não aguentou tudo, mas como é que ela caiu? Aí o guia falou, é o seguinte, foi um pequeno cupim. Ela resistiu àquilo que era grande, mas o cupim que estava comendo ela por dentro, bichinho desse tamanho, minúsculo, conseguiu derrubar uma árvore gigantesca. Cuidado com os cupins que muitas vezes estão dentro da sua vida, corroendo por dentro, comendo por dentro. Não despreze o valor das coisas pequenas. Nós precisamos entender que o pequeno, ele pode ser um instrumento para nos derrubar, mas também o pequeno pode ser algo que Deus pode usar para nos abençoar. Amém, igreja? Quando você pensa em 5 pães e 2, para alimentar mais de 10 mil pessoas, é pequeno ou é grande? Pequeno. Algo insignificante, mas colocado nas mãos de Deus se tornou algo grandioso. Eu quero dizer para você, falando do aspecto positivo agora, às vezes você tem uma pequena fé, não despreze a sua fé. Coloque essa fé em Deus, coloque essa fé no Senhor. Às vezes você fala assim, eu sou pequeno no meu entendimento, eu sou pequeno, mas Deus está preocupado com coisas grandes. Davi era o menor da sua casa, só que foi com ele que Deus fez uma aliança e colocou ele como rei de Israel. Às vezes nós precisamos entender que o Deus que olha com amor para aquilo que é pequeno está aqui nessa noite para olhar pela tua vida, porque às vezes você se sente pequeno, às vezes você se sente insignificante, às vezes você se sente desprezado ou desprezada na sua insignificância, às vezes você se sente como se você não estivesse sendo visto por ninguém ou vista por ninguém. Eu quero dizer para você nessa noite, estou falando isso porque Deus manda eu dizer, Ele está olhando sobre a tua vida, Ele está olhando para você nessa noite com amor e dizendo, não subestime o teu valor, porque eu tenho algo contigo, eu tenho algo na sua vida. Pode ser pequeno ou pequena diante das pessoas, mas aos meus olhos, grande é o seu valor. Amém? Grande é o seu valor. Esforça-te, tem bom ânimo, porque o mesmo Deus que agiu no passado, Ele está disposto a agir hoje, da mesma maneira. Foi isso que Ele disse a Josué, assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Em outras palavras, tudo que eu fiz com Moisés, também farei na tua vida. E é interessante, irmãos, que quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito, qual é o primeiro desafio? Abrir o mar vermelho. Agora Josué estava diante do Jordão. Não era o mar vermelho, mas era o Jordão. O que Deus fez? Abriu o Jordão. Naquele momento, o Senhor falou, não te falei que eu faria com você o mesmo que eu fiz com Moisés? O mesmo Deus que abriu o mar também abre rio. Então nesse momento passa pés enxutos. Quero dizer para você nessa noite, querido, o mesmo Deus que já agiu lá no passado, Ele está pronto a agir hoje na tua vida. Fica firme. Esforça-te, ter bom ânimo para crer que assim como aconteceu na vida de outras pessoas, vai acontecer na sua. Assim como aconteceu lá atrás, vai acontecer hoje para você, em nome de Jesus. Esforça-te, ter bom ânimo para crer que o Senhor é fiel à sua palavra. Ele cumpre o que Ele diz, Ele cumpre o que Ele promete. Aleluia, Jesus. Terceiro, esforça-te, ter bom ânimo para não deixar para trás pessoas que dependem de você. Deus disse a Josué, esforça-te, ter bom ânimo, porque tu farás esse povo entrar na terra. Amém, igreja? Era como se Deus dissesse assim, você vai na frente, mas tem uma multidão atrás de você. Você precisa entrar para que eles entrem
com você. Tem gente que depende espiritualmente de você estar bem espiritualmente. Vou repetir. Tem gente que espiritualmente depende de você estar bem espiritualmente. Obrigado, Thaís. Josué precisava estar bem para poder conduzir outras pessoas. Um doente consegue conduzir outro doente, irmãos? Às vezes é necessário parar para se curar e depois continuar. Pensa num exército. Está lá os soldados batalhando, um ajudando o outro. Aí um fica ferido. Aí aquele que está com o corpo saudável vai lá e pega no colo que está ferido e leva. Agora vamos supor que fica ferido e o outro fica ferido também. Como que um vai ajudar o outro? Se os dois estão feridos, vão acabar ficando no meio do caminho. Então muitas vezes nós precisamos ficar firmes, porque tem alguém que precisa ficar firme através da nossa firmeza. Sim ou não? Às vezes dentro da sua casa você é a pessoa que está firme, e lá tem um monte de pessoa que não está firme. Vou repetir. Às vezes dentro da sua casa você é a pessoa que está firme. Só que se você deixar de estar firme, quem não está, aí não vai conseguir ficar de jeito nenhum, porque ela está observando o que Deus está fazendo na sua vida. Eu e você temos uma missão, irmãos: conduzir pessoas à presença de Deus. Levar pessoas à presença de Deus. Isso começa dentro da nossa casa. Isso começa dentro do nosso lar. Às vezes as pessoas que Deus quer conduzir à presença dele estão lá com você. E para que você possa ser instrumento, você não pode deixar de ter bom ânimo e parar de se esforçar. É como se Deus dissesse assim: você quer o seu filho na igreja? Quem é pai e mãe aí? Quem quer todos os filhos na igreja? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque através do seu esforço em me servir, em me adorar, em fazer a minha vontade, aqueles que estão te seguindo vão também caminhar nessa direção. Se Josué parasse, o que aconteceria com o povo, irmãos? Eles parariam também. Montariam um acampamento ali diante do Jordão e não sairiam dali. Eles precisavam de alguém que atravessasse o Jordão. Passa esse Jordão. Essa foi a palavra do Senhor a Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Tem um Jordão que nós temos que passar. Tem um Jordão que nós temos que atravessar. E a gente só vai conseguir fazer isso se tiver bom ânimo, se nós nos esforçarmos e tivermos bom ânimo. O que o diabo quer tirar de você nesses dias? O teu ânimo, a tua capacidade de se esforçar. Irmãos, terça-feira eu estava bem mais louco do que eu estou hoje. E aí veio uma voz assim: mas você vai na igreja orar? Não precisa, né? Aí eu falei: e agora? Vou na igreja ou não vou na igreja, né? E o corpo deu aquela, sabe quando dá aquele cansaço? Eu tinha tudo para dizer: não vou ficar em casa. Mas eu falei: eu vou. Eu tive que me esforçar e ter bom ânimo. E eu vim aqui orar, irmãos. Foi muito bom. Eu saí daqui melhor do que quando vim para cá. Às vezes as circunstâncias vêm e elas querem determinar o que você deve e o que você não deve fazer. E eu quero dizer para você que não permita que isso aconteça na sua vida. Coloque nas mãos de Deus essa condição de governar você. Quem vai determinar o que eu tenho que fazer é o Senhor. Senhor, vou ou não vou? Se eu falar vai, você vai.
Por quê? Porque Ele vai honrar o seu ir. O seu ir em Deus vai ser honrado. Que nem Pedro, vendo Jesus andando sobre as águas, sentiu medo e tal, mas falou: Senhor, me faz ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro pula em cima daquele vem de Jesus. Jesus disse: vem, pode vir que eu garanto, né? Ele pulou e a água ficou sólida debaixo dos seus pés. Quero dizer para você, querido, quando é Deus no comando, você pode pular na água que ela vai virar azulejo debaixo dos seus pés. Temos que agir com coragem, temos que agir com fé diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos ter bom ânimo, precisamos nos esforçar. Tem mais 2 motivos só. Penúltimo motivo: esforça-te e tenha bom ânimo, porque Deus está no comando da sua vida. Porque Deus está no comando de todas as coisas. Olha só o que o Senhor diz, versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Quem que está mandando aqui, irmãos? O Senhor. Eu não te mandei eu, então eu estou no comando. Quem está no comando da sua vida? O Senhor Jesus. Quem está no comando da sua vida não é o diabo. Quem está no comando da sua vida não são as circunstâncias, é o Senhor. E tudo que se levantar contra você para tentar te parar, o Senhor vai se levantar para parar. Aqui quem manda sou eu. Quem manda na vida do Lourenço sou eu. Quem manda na vida do Tiago sou eu. Quem manda na vida da Thaisa sou eu. Eu estou no comando. Os irmãos, lembram quando os discípulos entraram no barco? Jesus disse: importa que passemos para o outro lado. E aí veio a tempestade e o vento, e começou a bater no barco, e a água começou a entrar no barco. Jesus estava lá no porão. O que ele estava fazendo, irmãos? Dormindo, descansando, tranquilo, no meio da tempestade. Só que os discípulos estavam como, irmãos? Desesperados, né? Desesperados. E aí eles foram lá, acordaram Jesus: Senhor, tempestade, o vento, o Senhor não se importa que a gente morra. Jesus levantou e falou: vento, queda, mar, sossega. Tudo apagou na hora. Por quê? Porque Ele está no comando. Jesus está no comando. No barco da sua vida existe alguém que comanda as tempestades. No barco da sua vida existe alguém que comanda os ventos fortes. E tudo que se levantar contra você, Ele vai se levantar para dizer: para, porque aqui quem manda sou eu. É que nem a história daquele menininho que estava no avião, e turbulência para lá e para cá, e o menino sentado sozinho numa poltrona, tranquilo, e o povo ali apavorado. Aí passou a turbulência, alguém que sentou do lado do menino falou: mas turbulência, você sozinho aqui, você não ficou com medo, não ficou apavorado? Ele falou: não. Ele falou: mas por quê? Ele falou: porque o piloto do avião é meu pai, e eu confio nele. Eu quero dizer para você, querido, quem está pilotando a sua vida é Jesus. Vai ter turbulência, vai chacoalhar em alguns momentos, mas Ele está lá, Ele está guiando, Ele está lá na frente. É Ele que está conduzindo essa aeronave, é Ele que está conduzindo a sua vida. Quem está no comando é o Senhor. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu estou no comando. Amém? Mas em último lugar, querido, talvez essa razão seja a que mais alegra o meu coração, aquela que me dá mais alegria. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu sou contigo, diz o Senhor, por onde quer que andares. Irmãos, Deus não se conforma em apenas dizer para você que Ele está no comando. Ele ainda diz a você que além de estar no comando, Ele está com você. Ele está contigo. Deus não quer que você descanse apenas na certeza de que Ele está comandando as coisas. Ele quer que você descanse na certeza de que Ele nunca vai te deixar só.
Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai deixar você sozinho. Ele vai entrar com você pelos caminhos tortuosos, Ele vai passar com você pelas águas, pelo fogo. Não temas, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e pelas águas não te afogarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu estou contigo. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus está contigo. Deus está conosco nesses dias tão estranhos, né, irmãos? Fiquei muito triste ontem quando eu estava na cidade vendo Campo Grande envolvido numa nuvem de fumaça, né? A gente vê a irresponsabilidade do próprio ser humano, né, irmãos? Porque tudo isso é fruto de alguém que está tacando fogo em algum lugar, né? Então, o próprio ser humano está prejudicando a si próprio e aos seus semelhantes, né? E tudo isso está acontecendo, eu creio também, porque existe um afastamento de Deus no coração dessas pessoas, porque elas não estão preocupadas. Então a gente ouve tanta coisa sobre essa questão de queimada, são tantos motivos que as pessoas colocam para nós, a gente nunca sabe o que é fake, o que é fato, mas o fato é que está prejudicando, né? E essa madrugada eu acordei, eram umas 4:30 da manhã, e eu estava com tosse e tal, fui tomar alguns remédios, xarope, essas coisas. Aí eu voltava a deitar, não consegui, o Senhor me incomodou a orar para que essa fumaça fosse removida. Sabe o que é você assim sentir no teu coração a dor de ver essa situação? E o Senhor falou, ore. Falei, Senhor, eu quero ver o sol. Eu quero ver o sol brilhando de novo, Senhor. Eu não quero ver essa fumaça em cima da cidade. E eu comecei a orar, irmãos, comecei a orar em cima disso. Falei, Senhor, manda um vento. Ó Deus, manda chuva, manda o que for necessário, mas tira essa fumaça que está prejudicando as nossas vidas. Irmãos, eu acordei de manhã e tinha um sol. Eu fiquei tão feliz, né? Tinha sol, eu falei, nossa, tem um sol, o sol está brilhando aqui. Então, irmãos, eu vejo assim, Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Por isso eu quero dizer para você, se esforce e tenha bom ânimo, porque Deus é contigo, porque Deus está no comando, porque depois do deserto vem o cumprimento da promessa. Esforce e tenha bom ânimo, porque tem gente olhando para você, e se você ficar firme, essas pessoas vão ficar firmes também. Se você cair, elas vão cair também. Esforce e tenha bom ânimo, não pensando só em você, mas pensando nos outros que precisam de você. Precisam que você esteja bem para que essas pessoas possam estar bem com Deus também. Esforce-te e tenha bom ânimo, porque se o mundo trabalha para te levantar, Deus está trabalhando para te levantar. Se o mundo está trabalhando para te derrubar, Deus está trabalhando para te levantar, te colocar em pé.